aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês a resenha de A Desconhecida do Peter Swanson, lançamento de novembro da editora Novo Conceito. A Desconhecida conta a história do George, que é um cara quarentão que trabalha numa empresa desde que se formou da faculdade, que a vida dele se tornou uma coisa muito comum. Ele tem uma namoradinha, ele sai pra tomar um no bar quase toda noite, trabalha porque tem que trabalhar e pra ele a vida dele tá boa desse jeito. Só que, na época da faculdade, ele teve uma grande paixão avassaladora por uma moça chamada Liana e fazia mais de 20 anos que ele não a via, mas ela resolveu aparecer. E quando ela resolveu aparecer, ela veio pedindo um favor super estranho pra ele. Ele precisava devolver um dinheiro que ela havia roubado, porque tinha um cara atrás dela querendo matá-la por causa desse dinheiro. Só que o George não raciocinou bem. Ele sabia que a história era estranha, que não tinha sentido nenhum. Só que a paixão que ele sentia pela Liana e que floresceu quando ele a viu, fez com que ele aceitasse devolver esse dinheiro pra ela e entrar nessa armação. O que ele não sabia é que não era só devolver esse dinheiro. Ao devolver esse dinheiro, ele causou um grande transtorno e o plano da Liana acabou sendo concretizado, vamos dizer assim. E aí ele entra numa trama de mentira, de caos, de uma reviravolta muito louca, que é justamente, mais ou menos, tudo o que ele havia passado 20 anos atrás. Porque sempre a Liana mentiu pra ele, sempre teve problemas sérios. Ela é procurada pela polícia na Flórida há muitos anos por assassinatos. E ele sabia disso, só que ele era muito apaixonado por ela. O namoro que eles tiveram na época da faculdade foi muito intenso e ele não conseguiu desvincular, mesmo depois de 20 anos. Esse livro é suspense e mistério do começo ao fim. Você acha que não podia acontecer mais coisas, e aí acontece, tem reviravoltas, e você acaba não se perdendo, porque não tem como, porque o autor é muito bom, mas você acaba entrando na trama de um jeito que parece que você não vai conseguir sair de lá de dentro. O que eu achei bastante interessante é que o livro não é narrado em primeira pessoa, como a maioria do que a gente vê por aí. Ele é narrado em terceira pessoa, então todos os personagens que aparecem na trama têm o mesmo significado. Por quê? Porque você não sabe o que nenhum deles está pensando. Então você acaba nem tomando muito partido por nenhum deles. Porque não tem aquele vínculo de você estar dentro da cabeça de alguém. Então, muitas vezes você torce pela Liana pra tudo aquilo que tá acontecendo não ser verdade e, de repente, ela não ser tão ruim quanto tá parecendo. Para os dois talvez ficarem juntos porque teve um romance muito grande no passado. E esse passado também é narrado pra gente. O livro é todo alternado no presente e no passado. Então você descobre aos poucos o que aconteceu no passado dos dois, por que ela está envolvida nesses assassinatos, por que a vida dela é tão complicada desde muito nova e o que aconteceu para a vida dela tomar o rumo que tomou. Então eu confesso que eu torci pela Liana muitas vezes e eu queria que ela e o George ficassem juntos, mesmo o George tendo uma namorada, que é a Irene, que é muito boazinha, mas ele não é apaixonado por ela como ele é pela Liana. Então, em muitos momentos, a gente fica em dúvida sobre o caráter dos personagens, de todos os personagens, na verdade, e a gente fica se perguntando qual lado é verdade, né? Como a gente não tá na cabeça de nenhum deles, a gente nunca sabe se tá mentindo ou não. Então a gente acha que até pode estar fantasiando alguma coisa nas falas, ou acreditar na própria mentira, mas é tudo especulação, né? Porque não tem como a gente saber. O que eu achei interessante nesse livro também foi essa parte de contar o passado dos dois alternados. Já falei algumas vezes que eu não gosto muito desse negócio de alternar várias histórias, vários pontos de vista, porque dá uma canseira, né? Tipo, você tá querendo ler aquela parte, de repente começa outra e você tem que começar tudo de novo, como se fosse outro livro. Mas não foi o caso, porque como era a história do mesmo personagem, só que no passado, a gente precisava entender o passado para saber o que estava acontecendo no presente, para imaginar como seria o futuro. E também a gente quer saber o que vai acontecer no presente mesmo. Então, toda vez que alternava esse tempo, eu já queria saber o que ia acontecer. E aí ficou uma coisa bem dinâmica. Tão dinâmica, galera, que eu comecei a ler na quinta-feira e terminei hoje, sábado, e já vim gravar pra vocês. Porque foi um livro muito intenso. Eu comecei rapidão, eu já li tudo. E
não foi corrido. Sabe quando você vai lendo naquele ritmo gostoso quando você vê acabou o livro? E não é um livro tão fino assim. Ele tem 288 páginas. Então é um livro normal, né, digamos assim. Outra coisa que eu gostei também é que o George, por mais que ele seja ingênuo e ele acredite na Liana, ele não é idiota. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, que vão aparecendo evidências, ele vai percebendo que ele foi enganado e ele vai tentando resolver a situação. Ele não fica naquele drama de tipo, eu sou apaixonado por ela, eu não posso entregá-la, eu não posso eu não posso traí-la, entendeu? Quando ele começa a perceber que ele está sendo usado, ele começa a tomar o rumo da vida dele e decidir o que ele vai fazer. Ele não esconde nada da polícia, ele não esconde as evidências que ele vem descobrir e tudo mais. Eu achei isso bacana, porque de personagem idiota a gente já tá cheio, né? Que faz umas coisas que a gente pensa, nossa, não é possível que tá fazendo isso. Então não é o caso desse personagem. E eu acho que foi por isso também que eu gostei do livro. São personagens bem maduros, são personagens concisos, a gente consegue perceber a personalidade de cada um pela narrativa. E por isso a gente já acaba pescando mais ou menos o que cada um vai fazer em determinada situação. Eu achei isso muito bacana, a gente acaba entrando no livro mesmo. O que eu gostei bastante também, gente, foi a capa do livro, que eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, mas é uma mulher aqui no fundo, de costas. Mostra só o cabelo dela. E eu achei que a capa do livro reflete bastante esse negócio de mistério, de drama, sabe? As cores que foram escolhidas, o jeito que foi feito, não sei explicar direito. Mas eu gostei, eu achei que fez muito sentido com o conteúdo do livro. Quando eu li a sinopse, eu não imaginei que seria tão rápido. Não rápido a leitura, rápido assim, os acontecimentos. Eles não tem momentos de tédio no livro que a gente fica pensando, nossa, por que escreveu isso? Tá enchendo linguiça? Não tem isso. Ele é bem batidão, acho que foi por isso que eu li rápido também. E eu nunca tinha lido o livro desse autor. Na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar nele. Eu não sei nem se ele tem outros livros ou se esse é o primeiro. E também não diz nada na capa. Então, mas eu vou pesquisar, porque eu gostei muito da escrita dele. É uma escrita que desenvolve bem. E eu gostei dele ter escrito o livro na terceira pessoa. Só pra gente variar um pouco, né? Porque a gente tá muito acostumado com o livro de primeira pessoa. E então mudou um pouco. Foi bacana, eu gostei. Bom, gente, essa é a minha resenha de A Desconhecida. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem esse livro nas livrarias, porque vale super a pena. Eu gostei muito de ter lido. Eu vou deixar a resenha escrita pra vocês aqui na descrição, como sempre. Eu acho que pode ser que tenha algumas coisinhas a mais que eu esqueci de mencionar. Não deixem de se inscrever no canal, curta o vídeo, comenta aí com a gente, leiam, mais uma vez eu vou falar, leiam esse livro e venham conversar comigo sobre ele, porque quando eu leio lançamentos assim, ainda tenho que esperar um pouco até as pessoas lerem também, pra vir bater um papo comigo. Então eu ainda não conheço ninguém que tenha lido, porque faz pouquíssimo tempo, faz menos de um mês que ele foi lançado. Tá bom, galera? Então, um beijo pra vocês e até a próxima!